Imagine um mundo antes do grande dilúvio que varreu a terra, um tempo de trevas crescentes e uma maldade que chocou o próprio Criador. Mas no meio dessa degeneração, havia um segredo ainda mais sombrio, uma raça de seres que não eram inteiramente humanos, nascidos de uma união proibida e misteriosa. Eram gigantes, poderosos, homens de renome que dominaram a terra com sua força e talvez com sua tirania. Quem eram eles? De onde vieram? E por que sua existência foi um dos motivos cruciais para que a paciência divina chegasse ao fim, levando à maior catástrofe que este planeta já testemunhou? Prepare-se para desvendar um dos enigmas mais fascinantes e aterrorizantes dos tempos antigos. Nossas mais antigas e sagradas narrativas falam sobre um período que precedeu a grande limpeza global. Era um tempo onde a população humana crescia, mas, infelizmente, a iniquidade crescia ainda mais rápido. A violência se espalhava como uma doença contagiosa, e os pensamentos do coração humano se inclinavam persistentemente para o mal. Nesse cenário de degradação moral e espiritual, algo extraordinário e perturbador aconteceu. As Escrituras antigas mencionam que, naquela época, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que eram belas, e tomaram para si quantas escolheram. Essa passagem curta, mas carregada de significado, descreve uma união que estava fora da ordem estabelecida para a criação. Quem eram esses filhos de Deus? Essa tem sido uma questão de profundo debate e mistério através dos séculos. Algumas interpretações sugerem que eles eram a linhagem piedosa descendente de Sete, que se misturou com a linhagem Ima, descendente de Caim, corrompendo a si mesmos e a sociedade. No entanto, uma interpretação amplamente considerada e que se alinha com a descrição dos descendentes dessa união aponta para seres de natureza diferente da humana. A ideia de que filhos de Deus se refere a seres espirituais, possivelmente anjos que abandonaram sua habitação própria e se rebelaram contra a ordem divina, é sustentada por outras narrativas antigas que descrevem a queda de certos seres celestiais. Esses seres, atraídos pela beleza das mulheres humanas, transgrediram os limites estabelecidos pelo Criador para as diferentes ordens de existência. Foi um ato de rebelião, uma intrusão do reino espiritual no mundo material, de uma forma não autorizada e perversa. O resultado dessa união proibida foi a prole que se tornou conhecida por um nome específico, Néfilim. A tradução mais comum e impactante desse termo é gigantes. Mas não se tratava apenas de estatura física. As Escrituras os descrevem não só como gigantes, mas também como homens poderosos de renome. Isso sugere que eles possuíam não apenas um tamanho descomunal, mas também uma força e influência extraordinárias. Eram figuras proeminentes na sociedade daquela época, talvez líderes, guerreiros, tiranos, cujas ações contribuíam para a atmosfera de violência e opressão que dominava a terra. O termo homens de renome pode, nesse contexto, carregar uma conotação negativa, indicando fama alcançada através da força brutal ou da maldade. A existência dos Néfilim e a união que lhes deu origem representaram um ponto de inflexão na história da humanidade. Era uma perversão da ordem natural e espiritual, uma manifestação física da crescente corrupção que impregnava o mundo. Essa aberração na criação, combinada com a persistente inclinação do coração humano para o mal, encheu o coração do Criador com tristeza e desgosto. A narrativa antiga descreve a dor divina ao ver a terra corrompida e cheia de violência por causa da humanidade. Diante dessa depravação generalizada, que incluía a existência desses seres híbridos e a maldade desenfreada dos homens, foi tomada uma decisão drástica. A pureza da criação precisava ser restaurada. A semente da maldade e da perversão
que havia germinado de forma tão grotesca, precisava ser erradicada, e assim foi decretado o grande dilúvio, uma torrente de águas que cobriria toda a terra, destruindo toda a carne que nela se movia, com exceção daqueles que encontraram favor aos olhos do Criador. Um homem justo e sua família, que construíram uma arca conforme instruções divinas. Os Nefilim, juntamente com o resto da humanidade corrupta, pereceram nas águas do dilúvio. Sua existência foi, de certa forma, um sintoma extremo da doença espiritual e moral que havia tomado conta do planeta, e sua destruição foi parte do juízo divino que visava limpar a terra e permitir um novo começo para a humanidade, através da família de Noé. No entanto, a história dos gigantes não termina completamente com o dilúvio. Pelo menos, não há menção a seres de grande estatura. Anos, séculos depois do dilúvio, quando os descendentes de Noé se espalharam pela terra, encontramos uma nova referência a gigantes. Quando os exploradores enviados por Moisés foram investigar a terra prometida, Canaã, eles voltaram com relatos perturbadores. Entre as descrições dos povos que habitavam a terra, eles mencionaram ter visto Nefilim, e diante deles se sentiram como gafanhotos. Essa menção posterior tem gerado outra camada de questionamento e interpretação. Como poderiam haver Nefilim depois do dilúvio, se toda a carne havia perecido? Algumas explicações sugerem que o termo Nefilim pode ter se tornado sinônimo de gigantes em geral, referindo-se a quaisquer povos de estatura incomum e força notável, como os Anaquins, Emim e Refaíns, que são mencionados em outras partes das Escrituras como habitantes de Canaã e regiões vizinhas. Outra possibilidade, mais especulativa e baseada em interpretações menos convencionais, sugere que uma nova onda de eventos semelhantes aos que originaram os Nefilim antes do dilúvio poderia ter ocorrido, embora isso não encontre base clara nas narrativas principais. A explicação mais coesa com a história do dilúvio é que Nefilim, na narrativa dos espias, era um termo usado para descrever os habitantes gigantes da terra, talvez descendentes de um gene de gigantismo que existia antes do dilúvio e que, de alguma forma, sobreviveu através da linhagem de Noé, ou simplesmente um termo aplicado a povos de grande estatura para incutir medo. O importante é que as Escrituras registram a presença de gigantes na terra de Canaã, que representaram um desafio formidável para os descendentes de Abraão. A narrativa dos Nefilim, sejam os antediluvianos ou as referências posteriores a gigantes, carrega lições profundas. Ela nos fala sobre as consequências da desobediência e da transgressão das fronteiras divinas, seja por parte de seres espirituais ou humanos. Ela ilustra a seriedade com que o Criador vê a corrupção e a violência na Terra, e nos lembra da realidade de forças que buscam perverter a ordem da criação. A existência desses seres misteriosos e poderosos serve como um lembrete de que a história antiga, registrada nas Escrituras, é rica em detalhes que vão além do cotidiano, apontando para realidades espirituais e eventos cataclísmicos que moldaram o mundo como o conhecemos. O fascínio pelos Nefilim perdura porque eles representam um elo obscuro e enigmático, com um passado distante, um tempo onde as barreiras entre o céu e a terra parecem ter sido perigosamente tênues, resultando em uma prole que personificava a força bruta e o afastamento da ordem divina. A história deles nos convida a refletir sobre a importância de manter a pureza, a obediência e o respeito pelas leis estabelecidas pelo Criador para o bem da criação e da humanidade. Eles são um mistério, sim, mas também um aviso, ecoando através dos milênios sobre as consequências de se aventurar por caminhos proibidos e perigosos.